A primeira coisa que o pessoal colocou aqui, né? Você traz aí como colunista do O Segredo, né? Sim. Então, acho que é bastante conhecido aí. A revista Status, é isso também? Isso também. E diz aqui que você ensina empreendedores a sair da procrastinação, aumentarem o foco e a produtividade em seus negócios. Olha, o pessoal já colocou. Olha só, eles estão afiadíssimos. Agora, eu quero saber o seguinte, melhor do que isso, quem é você? Acho que a melhor pergunta que eu posso te fazer, ao invés de eu te apresentar, é dizer assim, Bianca, quem é a Bianca? A Bianca é uma pessoa que está aqui para servir a humanidade, por meio do conhecimento, por meio de dicas práticas, né? Não sou melhor do que ninguém, estou aqui para aprender com você, para aprender com todos. Acabou de entrar aqui o meu amiguinho Davi, que é empreendedor da Brigadeira da minha mãe. Eu aprendi muito com ele na live que fizemos juntos. Então, assim, eu sempre procuro aprender com todos. Bom, quanto à minha formação, sou formada em Direito. Eu advoguei por muitos anos, por quase 15 a 20 anos, mas não era o que me trazia alegria, não era o que me trazia não era o que te movia, né? Não era o que me movia, não era aquilo que fazia meu coração bater mais forte, não era. Legal, vai ser bom porque esse já é um baita gancho, acho que do que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. Aí eu fui para uma segunda formação, que na verdade eu acredito que era para ter sido a primeira, que foi pedagogia, porque eu sempre tive essa ânsia de ensinar. Então acho que em cada época da vida é um desejo de ensinar. Então quando eu era criança eu gostava de ensinar as crianças, né? E eu cresci com essa vontade, mas no fim acabei indo para o direito. E há pouco tempo atrás eu fiz pedagogia. Mas assim, o meu propósito é ensinar. Era continuar com as crianças? Não, meu propósito mudou. Então hoje eu ensino, mas eu ensino os adultos. Legal. E isso faz meu coração bater. E eu fiz, antes da pedagogia, eu fiz o MBA em gestão de pessoas, que na época, por ser direito, eu era mediadora do Poder Judiciário, eu queria fazer algo que me ajudasse a humanizar mais, ter mais, né, como lidar com as pessoas. Eu fiz o MBA, mas na verdade eu não sabia nem como que eu ia usar, porque era uma época que não se falava tanto de pessoas de inteligência emocional, né, enfim, e agora nós estamos aqui a todo vapor falando de inteligência emocional, de gestão de pessoas, que as pessoas são importantes, é o capital de maior importância dentro da empresa, enfim, estamos aí agora ensinando as empreendedoras. Que legal, parabéns. É sempre legal quando a gente vê as Obrigada. Pessoas falando dessas mudanças, né? Tipo assim, eu formei tal coisa e hoje realizo algo completamente diferente. Eu, particularmente, vivo exatamente a mesma coisa que você, porque também fiz direito. Foi a primeira formação. Meu colega! Depois fiz uma segunda formação, que foi engenharia, né? E hoje estou empreendendo, enfim, já empreendia, mas além de empreender, estou escrevendo blog, né? Então eu escrevo um blog bem pensado também, igual você está aí escrevendo, como colunista. Faço negócio na rádio agora, então a minha voz começou a ter alguma coisa assim que de repente descobrir a minha voz. Olha que coisa, né? Tipo, se você for pensar inteira, mas agora só, então... A vida, ela vai nos moldando, nos trazendo as surpresas, né? Mas nós vamos falar disso ao longo da... Você chegou a advogar? Ou nunca? Advoguei. Oh. Advoguei, fazer defesa oral, falar, não sei o quê. Vixe, meu Deus. Também, ganhei ação, perdi ação. Todas as coisas boas e ruins do direito também, os estresses. Vixe. Já foi xingado pelo cliente. Tem
Tem boas histórias aí também. Bom, tem, sempre tem, né? Pegando esse gancho agora dessas mudanças, né, e do início da nossa live, né, o que nos move, primeira pergunta que eu queria deixar para você é essa, né? O que significa mover-se nesse caso? Significa fazer só o que você gosta? Então vamos lá. Nós estamos o tempo inteiro em movimento, tá? Mas em alguns momentos nós nos movimentamos em direção ao objetivo, a alguma coisa, aquilo que nós queremos. Em outros momentos nós apenas nos movimentamos, mas sem um propósito, sem objetivo. Então depende muito. É o que eu falo, estamos sempre em movimento, fazendo algo. Mas aí, para quê? Algumas pessoas trabalham a semana inteira, esperam o final de semana, vão para a balada, se divertem, dormem. Chega segunda-feira, vão trabalhar de novo. Elas se moveram para um objetivo? Não. Elas estão se movendo na vida. Para quê? Para ganhar um dinheiro, para fazer as coisas que elas gostam, mas não para um objetivo maior. Outras pessoas já estão se movendo para o seu propósito, para o seu objetivo, né? E aí elas já trabalham, se planejam para isso. E qual que era a outra pergunta? Se é fazer o que gosta. Não necessariamente, porque muitas vezes nós fazemos algo que gostamos, mas dentro do que nós gostamos sempre vai ter alguma coisa que é chata de se fazer, que não é legal. Né? Vamos pegar o exemplo de um professor. As pessoas amam ensinar, amam dar aula, mas tem as chatices do dia a dia, do cotidiano de um professor. Né? Que às vezes pode ser corrigir uma prova, reuniões que, né, às vezes com pais, principalmente com educação infantil, né? Que pais que não são muito participativos, né? E eu sempre falo que lidar com pessoas é algo muito desafiador. Então, por isso que nem sempre vamos fazer algo que nós gostamos, né? Dentro do empreendedorismo é a mesma coisa. Você pode gostar do contato com as pessoas, mas tem aquela parte chata, burocrática, que às vezes você tem que fazer. E normalmente, quando você está no começo, você não tem uma equipe para delegar alguma coisa, é você que vai fazer e não vai ter outra pessoa. Então... isso que você falou, eu achei fantástico quando você traz essa distinção do meio que mover-se simplesmente na vida ou mover-se rumo ao propósito, um objetivo, uma meta. Porque, de fato, quando existe esse referencial do para onde você está indo ou o que você estaria buscando, né, transforma muito a forma de tudo mais do que você está fazendo, né, que é o fazer. Fazer, igual você falou, de segunda a sexta trabalho, sábado e domingo eu curto, né, ou realmente se eu faço isso no sentido de estou evoluindo, estou me aproximando de algo que eu desejo, ou estou me distanciando daquilo que eu quero. Exatamente. Né? E essa coisa do fazer só o que gosta, gostei também que você falou isso, que às vezes não, porque aquele negócio, se a gente parar para pensar, falar assim, eu estou me movendo, minha meta é ser rico, bacana. Então você está trabalhando, legal. Agora, mesmo no seu trabalho, tem hora que tem uns negócios que, putz, você não quer fazer. Sei lá, se é uma pessoa orientada para pessoas e você tem que fazer conta, cara, eu não gosto de matemática. Nossa. Então é um já viu advogado que gosta de conta? Eu sou doido, né? Porque eu sou do direito da engenharia, né? Mas, é verdade, né? Não, na maioria das vezes não. Bom, a única conta que eu gosto é a de somar o dinheiro na minha conta. É tipo isso. Né? Mas realmente. Agora, esse lance do gostar do que a gente faz, às vezes é uma armadilha também. E aí tem uma pessoa que fez uma pergunta que é assim, ó, gosto do que faço, mas não tenho certeza se é isso que me move. Como descobrir? Gosto do que faço. Então vamos lá. Mas não tenho certeza se é isso que me move. Como descobrir? Meu Deus, então vamos lá. A maioria das pessoas não está feliz no trabalho, certo? Então ela não vê a hora que chega... eu conheci uma pessoa que falava assim para mim, não vejo a hora que chega sexta-feira, 18 horas. Né? Ou seja, que era o fim do expediente. Então as pessoas que estão infelizes no trabalho, elas não veem a hora de chegar o final de semana, ou até mesmo o feriado prolongado, para ela desanuviar, ela se afastar daquilo que a incomoda, daquilo que ela não gosta. Porque muitas vezes as pessoas
estão ali nos seus empregos por conta do salário. Sejamos honestos, né? As pessoas acabam trabalhando por conta do salário. E o que acontece? Isso vai gerando o estresse, vai gerando a desmotivação ao longo do tempo. E a pergunta era, gosto do que faço, mas não tenho certeza se é isso que me move. Como descobrir? Tá. Ou seja, como descobrir se isso é algo que me move ou não? Então vamos lá. Aí entra o autoconhecimento, né? É quando a gente começa a se observar, começa a observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como que nós nos comportamos no mundo, né? Então, quando nós nos tornamos os observadores de si, passamos a compreender, né, do que nós gostamos, o que nós podemos fazer, quais são os nossos talentos. E uma coisa muito importante nisso é ter um sonho. Um sonho nada mais é do que a semente do processo de mudança. Um sonho, você fala, você começa com algo, você idealiza algo. Aí você fala assim, e aos poucos esse sonho ele vai tomando uma forma. Aí você vem para o processo de visualização, que é onde você vai dar essa forma para ele, certo? Por quê? Porque no início ele ainda não está claro e nem definido. Quando nós vamos para esse processo de visualização, nós já começamos a dar uma forma para ele, certo? Já começamos a imaginar como vai ser, como nós queremos e qual será o resultado. A partir daí, nós começamos a escrever e a estruturar esse sonho. Ou seja, de um sonho, ele já vai passar para um objetivo. Então, ele veio do sonho o processo de visualização, que a gente pode chamar de visão, e o objetivo, que o objetivo nada mais é que é racional e claro. Quando nós já temos um objetivo, isso quer dizer que nós já temos uma visão clara do que nós queremos. Perfeito. A partir daí, nós já conseguimos fazer um planejamento e estruturar as etapas de ação, fazer o plano de ação. Aí sim nós vamos para a meta. O que é a meta? Nada mais é do que o estágio final do amadurecimento do sonho, dos desejos. E o que vai acontecer? Nós já conseguimos quantificar, colocar uma data, colocar para quem tem um empreendimento, uma meta de faturamento. Então, por exemplo, você coloca lá, em tal data eu quero faturar tanto. Né? Outro exemplo, vai lançar um curso. Em tal data eu vou lançar um curso. Então, quando nós colocamos uma data, que é super importante isso, nós já conseguimos tirar o sonho do mundo das ideias e trazemos ele para o mundo concreto, para o nosso mundo real. E assim ele vai tomando a forma necessária. Gostei dessa sua abordagem pelo seguinte, né? A pessoa, quando ela pergunta assim, como descobrir se aquilo que eu gosto é o que me move, né? O fato de você trazer essa ideia de metas ou sonhos já dá de novo um caminho para a pessoa pensar, né? Então, exatamente. Eu imaginando seria algo assim, né? Bom, tá bom, você gosta daquilo que você faz, mas você tem mais sonhos? Você tem metas em relação àquilo que você faz? Exatamente. Você consegue projetar naquilo que você faz? Então, sei lá, eu vou dar um exemplo. Na minha vida, eu trabalhava com vendas. E eu sempre gostei de vender, eu sou um vendedor, vamos pensar assim, eu sou um vendedor nato, né? Que bênção! Então assim, para mim isso sempre foi muito bom. Só que o ambiente que eu trabalhava, como era um ambiente familiar, me limitava bastante, porque apesar de ser um bom vendedor, eu não sou apenas um vendedor. Né? Sou empreendedor, tenho ideias, tenho vontades para colocar em prática. E aquele ambiente não permitia que eu exercesse toda a minha capacidade. Logo, apesar de gostar do que eu fazia, vendas, aquilo lá não era o que me movia. Então, por isso que eu acabei saindo do negócio para construir um outro negócio, né, onde eu possa exercer toda a minha capacidade, onde eu possa acessar, talvez, esse sonho de ser um grande empreendedor, esse sonho de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, eu gostei desse lance que você colocou, que é um bom referencial para as pessoas, né? Beleza, gostar e não gostar, ok. A pergunta é, você sonha no que você faz? Você tem metas? Você pretende construir mais caminhos dentro disso ou não? Exatamente. É só que eu faço e gosto.
tô feliz, né? Eu acho que seria esse uma boa abordagem. Uma pergunta super importante também é como você quer estar daqui a 5 ou 10 anos? Você fala assim, nossa, mas é muito tempo, né? Deus cuida disso. Eu não sei, né? Muitas falam, não sei como é que... Mas assim, isso é importante, gente, faz parte do nosso planejamento a longo prazo. Né? Nós temos, quando nós fazemos um planejamento, nós fazemos ele a curto, a médio e longo prazo. Então é importante você saber como que você quer estar daqui 10 anos. Né? Você quer ser... Vamos pegar uma pessoa que tenha 20 anos, que trabalhe no comércio. Daqui 10 anos, ela quer o que para a vida dela? Ela quer ser um advogado? Quer ser engenheiro? Quer ser, né, um empreendedor? Quer ir viajar, morar fora? Então, precisa ter todo esse pensamento para saber onde vai chegar. Porque senão qualquer caminho serve. Exato. E para quem não sabe, serve. Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, e o duro também é o seguinte, para quem não sabe o que quer, deixa a margem para os outros definirem. E aí exatamente, pior, perfeito. aí, meu amigo... É verdade. Você tem que pensar o seguinte, você quer tranquilidade? Você quer sucesso? Você quer flexibilidade? O emprego que você tem agora vai te garantir essa liberdade geográfica, financeira, essa tranquilidade lá na frente? Às vezes não. Pensando até nisso, tem uma pergunta aqui da pessoa que é exatamente isso. Trabalho todos os dias para pagar minhas contas. Sinto que isso não me move. Como posso mudar? Tem um sonho. Caímos voltamos, né, no mesmo lugar. O importante é você ter sonhos, porque senão você vai passar o resto da vida trabalhando, pagando contas, culpando o presidente, porque vai trocar o presidente, mas você vai continuar colocando a culpa no presidente. Você vai colocar a culpa no patrão, porque ele está lucrando em cima de você, coitado, né? Então você vai colocar a culpa em todo mundo. Então tem um sonho, aproveite essa oportunidade que se tem agora em mãos, porque eu vejo tudo como uma oportunidade, bem ou mal. Aproveite que você tem um salário, você quer fazer um curso, vai lá, se organiza, veja o preço. Ah, mas é caro. Não, dá para guardar um dinheiro, né? Dá para deixar de comer um lanche no final de semana, deixar de comprar alguma coisa para pegar esse dinheiro e colocar ali na parcela do curso. E vai investindo conforme o seu bolso, conforme você pode. É um passo de cada vez. Então, quando nós fazemos isso, colocamos o foco no agora, no presente, nós conseguimos fazer isso, chegar onde nós queremos. Porque não adianta, você está aqui, como é que você faz para subir uma escada? Você vai degrau a degrau. Certo? Você pode ter as pernas mais longas do que a minha e pular, né? Subir de 2 em 2, mas vai chegar uma hora que você não consegue mais. Então, vá de degrau a degrau, sempre com foco no agora, para que você possa conseguir chegar onde você quer. E sempre tenha sonhos. É um sonho só? Não. Permita-se sonhar, permita-se, porque nós temos uma liberdade total, embora muitas vezes você, por conta do dinheiro, por conta do salário, que às vezes não é aquilo que você gostaria, né? Mas não se limite ao quanto você ganha hoje, porque isso vai te colocar as amarras, as correntes na sua mente que te impede de crescer. E assim você não consegue chegar no seu sonho. Seu sonho pode ser ser milionário, ter seu primeiro milhão aos 40 anos. Mas eu ganho tanto. Por que não, gente? Por que não sonhar? Sonha, a vida é feita de oportunidades. Quanto mais sonhamos, quanto mais agradecemos e atraímos, temos pensamentos bons e as ações, nós conseguimos atrair mais coisas e mais pessoas que vão nos colocar no rumo certo para aquilo que nós desejamos. Perfeito. Acredito muito nisso. Né? E aí a pessoa pergunta assim, né? Como posso mudar? A primeira coisa é exatamente essa pergunta. Como posso mudar? É o início de tudo, né? E aí quando você fala a questão do sonho, é exatamente o seguinte, beleza, você quer... Eu vejo dessa forma, né? Beleza, tem que ter sonho. Agora, quando você fala isso pra pessoa, é o seguinte, tá? Você quer mudar... A minha pergunta pra pessoa seria assim, você quer mudar pra quê? Ou mudar pra onde?
né? Porque essa é a grande pergunta que as Exatamente. pessoas não se fazem. Elas sabem que querem mudar, mas até então, como elas não definem ou não pensam sobre aquilo, e aí, como você trouxe, não sonham com o que elas querem, com essa realidade, essa nova realidade que elas querem concretizar, não conseguem ver. Então, a primeira coisa é exatamente essa, né? Sonhe qual é a realidade que você deseja instaurar, né? E comece a viver o caminho para essa Exatamente. realidade que você deseja criar, né? Aquela coisa, quando você se permite acessar isso, aí naturalmente que você começa a criar fluxo naquele sentido, né? Começa, exatamente. Eu vou dar um exemplo para você de meus colegas. Às vezes nós nos encontramos, eles falam. Eu não fui a única da minha turma que não vou falar que desisti, né? Que, vamos dizer assim, que eu gosto do direito, não é que eu não goste, mas eu não me identifiquei com a advocacia. Né? Não era aquilo que fazia bater o meu coração. Mas o que acontece? Então, aos poucos eu fui andando. É óbvio que isso me trouxe muito sentimento negativo, muito sentimento de culpa, né? Nossa, afinal de contas, você sabe o investimento que é. Eu fiz uma outra pós-graduação além né, do MBA. Eu investi muito em livros, então foi muito investimento ao longo dos anos, né? E vem aquela culpa, né? Você culpa, por que eu tô deixando? Enfim, chega uma hora que você vai trabalhando a culpa vai embora, você vai se libertando, você vai ficando levinho e a vida vai fluindo. Entra nos trilhos. E o que acontece? Aí eu encontro os colegas que querem fazer o mesmo, mas não fazem, por falta de coragem. Exato. Não tem coragem de largar tudo e fazer outra coisa. Pode até abrir um carrinho de cachorro-quente. Às vezes a pessoa é mais feliz vendendo cachorro-quente na esquina, vendendo qualquer coisa, do que com escritório, que vai te trazer um estresse, um desgaste muito maior. Exato. E assim, isso é uma construção desses últimos anos, né? Porque, querendo ou não, quando a gente leva a vida sempre pensando numa estrutura mais materialista, a gente tem o apego a essas coisas fenomênicas, físicas, né? Então a tendência é sempre construir e querer construir mais. E aquilo que foi construído, você não se permite abrir mão daquilo, né? Então aí você cai pro lado do apego, né? E esse apego a bens físicos também traz o apego a emoções ligadas ao plano físico, né? Então aí quando você fala, por exemplo, o escritório, o investimento que eu fiz, e aí é aquela coisa assim, tá, beleza, esse dinheiro já foi, e agora? E você já recebeu o que tinha de mais importante ali, que foi o conhecimento. O como você vai utilizar isso agora é que faz a diferença, né? Então, assim, é interessante você trazer essa temática do realmente, assim, você sonha, você está disposto a fazer as coisas, e aí seria o segundo passo, né? Você está disposto a fazer o que é necessário para te levar até o seu sonho, né? Porque enquanto você não largar, você não vai. Eu lembro, de novo, quando eu trago as minhas experiências, é porque às vezes eu acho que não tentando ser egocêntrico, mas é porque é difícil eu falar dos outros. Então é muito mais fácil eu falar de mim mesmo, né? Eu lembro que eu sempre tive essa vontade de ser um grande empresário, de ser um cara ligado a negócio. Enquanto eu estava dentro do negócio da minha família, de novo, eu queria ser grande lá dentro, né? Só que aí vem, né? Não fluía. E aí quando eu saio de lá e começo a buscar essa coisa pelo meu caminho próprio, parece que as coisas começaram a fluir muito mais rápido, e eu comecei a assumir posições de um garoto que um garoto jovem normalmente não assumiria, né? Então, tipo assim, olha só, agora talvez eu tô rumo a ser esse cara fazendo algo. Então, eu não estava errado em querer ser um grande empresário. Talvez só não era no lugar certo, nem da maneira correta, né? Porque um grande empresário no negócio de família, tipo assim, o que você vai falar? Você pegou tudo pronto? Agora, fez o caminho, começou do zero, trilhou o caminho, então peraí, agora é bacana, tem uma história aí para contar. Então, exatamente. E essa história... Pode ficar à vontade. Não, pode falar. E essa história é fundamental. Ter essa história para contar, né? Ter essa coragem de largar tudo. Não é fácil largar, gente. Não é fácil. E principalmente quando a gente vive nesse meio, você sabe muito bem que é um meio muito egocêntrico. Sim. Um meio muito egocêntrico. 100%. Os escritórios têm nome, os escritórios levam o nome das pessoas. Então, tipo assim, é a forma mais simples de falar. Sendo que, na verdade, nome, se a gente for pensar nesse plano físico, é apenas alguma coisa que te deram. Porque imagina que ninguém tivesse nome. O que queria te diferenciar das outras pessoas? É quem você é.
né? Exatamente. Então, tipo assim, seriam as suas características que iriam te diferenciar. Então, quando a gente começa a botar nome, essa coisa da imagem, o estereótipo, então, de novo, é óbvio que isso ajuda nesse plano a diferenciar, facilitar encontros, mas desapegar de tudo isso é um desafio. Exatamente. Errado é difícil. Mas acho que nós que entramos no caminho do autoconhecimento, isso veio para, né, destrói todas as ilusões. Quando você derruba as ilusões, não tem mais como seguir nesse caminho. Não tem. E aí é o fluxo, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, fluxo, né? Procrastinar, e aí eu acho que é algo muito, muito interessante, porque às vezes quando as pessoas estão nesse processo de mudança, uma coisa que acontece muito é elas, tipo assim, meio que ficarem ali. Aí a pergunta é, procrastinar e preguiça são a mesma coisa? Existe alguma diferença? Né? Porque eu acho que todo mundo passa por esse processo do tenho que mudar, mas calma, ainda não vou mudar, pera um pouco, segura. Deixa pra amanhã. E tem a galera que nem muda porque, tipo assim, não tem essa vontade. Como diferenciar esses dois? Então vamos lá. O ser humano, ele foi feito para não gastar energia, para ele ficar ali quietinho no lugar, no conforto, bem gostosinho. Tá ruim, mas tá bom. Vou ficar aqui. É o que acontece com os meus colegas que estão, não estou falando mal deles, mas que estão ali, apesar de ruim, apesar do estresse, apesar do judiciário lento, das decisões que nem sempre são legais, estão ali firmes e fortes. Eles continuam lá, né? Então, o que acontece? Eu relaciono muito a zona de conforto, né? Nós estamos sempre ali para ficar na zona de conforto. A procrastinação, para quem não sabe o que é uma palavra, às vezes a gente acha que as pessoas sabem, né? E às vezes não sabe. O que é procrastinar? É deixar para depois. Depois eu faço. Amanhã eu faço. Só que o problema é quando esse amanhã tá lá longe. Se amanhã não chega. E quando chega, já está em cima do seu prazo. Aí você vai fazer uma tarefa muito mal feita, ruim, você vai entregar daquele jeito. Então, procrastinar é isso. É deixar para depois. É adiar. Pode ser não só uma tarefa, mas um compromisso ou uma responsabilidade. Tem pessoas que estão noivas há anos e adiam o casamento, não querem nem se casar. Esse é um exemplo. E agora você me pergunta se procrastinação e preguiça são a mesma coisa. Não. A preguiça pode levar à procrastinação, né? A procrastinação não é preguiça. Por quê? Porque ela está relacionada a algo que ao emocional. Imagine você está ali fazendo uma tarefa que te traz alguma coisa, uma lembrança ruim, um sentimento ruim. O que você vai fazer? Você vai olhar no seu prazo. Você vai falar, eu tenho mais prazo, eu vou adiar essa tarefa. Então, quando ela traz esse desconforto emocional, você adia a sua tarefa, se você procrastina. Por que você procrastina? Às vezes você está com baixa autoestima, você está estressada, você está com baixa concentração, você tá ansioso, porque a ansiedade também, você tá muito nervosa, você deixa para depois, você fala assim, eu vou conseguir fazer depois, eu faço, perfeito. Outras pessoas, por outro lado, elas vão procrastinar porque a tarefa é fácil demais, né? Então, mais tarde eu faço. Só que o grande problema de deixar para mais tarde é o seguinte, você deixa todas as tarefas fáceis para depois, o depois vai chegar. E a hora que ele se tornar o seu agora, a sua lista de tarefa vai estar enorme. Gigante. E você vai ter gigante e muita coisa para fazer. Eu até gravei um vídeo essa semana que eu dei uma dica, eu falei assim, como a gente trabalhou muito com prazo, né? Anos e anos trabalhando com prazo, eu sempre colocava os prazos para 1 ou 2 dias antes, né? Eu agendava, nunca deixava para a última hora. Então essa foi minha dica. Se o seu prazo é no dia 10, coloque para o dia 8 no seu calendário de prazos. Porque assim você já faz, né? Você já sabe que tem que fazer aquilo, já faz com maior folga. E outra coisa, você tem que analisar por que aquilo te traz esse desconforto, né? Por que você não gosta de fazer aquilo? É importante analisar isso, observar. Já a preguiça...
Quero conectar exatamente nesse ponto uma pergunta que a pessoa fez aqui, a próxima, que é só para poder aproveitar, porque você falou agora exatamente isso, estudar porque aquilo te traz esse desconforto. A pessoa fala exatamente isso. Diante da pandemia, venho me sentindo muito desanimada e sem motivação. Como enfrentar esse desânimo? Então, esse ponto aí, eu queria que você falasse, assim, antes da gente passar para preguiça, tipo assim, tá bom, então eu estou procrastinando, ou seja, eu estou deixando algo para depois. Eu estou deixando algo para depois porque isso me gera um desconforto. Beleza? Como que eu faço isso? Aí você precisa analisar. Como que eu faço isso? Tá. Primeiro, ela perguntou aqui no contexto de pandemia. Nós não estamos vivenciando um momento normal. Nós não estamos no nosso normal. Né? Nós estamos, coisas estão acontecendo, nós nunca passamos por uma situação dessa tão desgastante, tão estressante em todos os sentidos. Tivemos a nossa liberdade tolhida de um dia para o outro, fomos proibidos de sair de casa. Eu sempre falo que nós temos 2 grupos de home office, né? O pessoal que já era do home office e as pessoas que vieram para o home office. Né, o trabalho remoto. E o que isso ocasionou? Um maior estresse, a princípio, porque essas pessoas elas não estavam adaptadas, nós temos ainda as distrações dentro de casa, barulho, porque de uma hora para outra todo mundo ficou dentro de casa. Né? O que acontece? Então a gente tem que compreender que não é um momento normal. E a partir desse cenário, você não pode se cobrar. Não cobre resultados nem produtividade. A produtividade de agora não vai ser como antes. E até, inclusive, o conceito de produtividade ela vem mudando ao longo dos tempos. Esse pós-pandemia, muita coisa vai mudar. As empresas já estão percebendo que as pessoas em home office elas estão sendo mais produtivas do que dentro dos escritórios. Embora nós tenhamos empresas que têm expandido muito, a Amazon criou mais de 200 escritórios nos Estados Unidos. Né? Então, é importante nesse período não se cobrar. Porque quanto mais você se cobra, menos resultados você tem. Porque você vai se sentir mais estressado, mais desmotivado, principalmente as mães. As mães vieram com uma sobrecarga, porque antes as crianças iam para a escola. E agora? Agora elas estão todas em casa. Então nós temos as maiores, as menores, elas exigem a atenção da mãe. E muitas vezes essas mães elas não têm a rede de apoio, né, que é o pai, que é o familiar, porque às vezes o pai também precisa trabalhar, às vezes o pai nem está em casa, é o pai ausente, né? E isso é muito, muito ruim. E para mudar esse cenário, né, da desmotivação, o que ela pode fazer? Concentrar-se em coisas que dependem dela somente. Deixar de ver aquilo, mas o outro tem que fazer. Deixa o outro. Se concentra naquilo que você vai fazer no agora. Sim. Faça o que você tem que fazer. Outra coisa, coloque o foco na solução do problema. Muitas vezes, eu já passei por isso, em um passado bem distante. Eu era uma pessoa que acabava olhando muito para os problemas. O que acontece? Esse problema te gera mais problema, mais estresse, você fica mais triste, mais desestimulado, né? Só fica com baixa autoestima. E isso é ruim. Então, o que acontece? A partir do momento que eu comecei a colocar foco na solução, as coisas começaram a mudar, né? A mudar, principalmente numa época que nós éramos resolvedores de problemas alheios. Né? Então, eu ainda não enxergava que eu tinha que colocar na minha vida, né? Que eu tinha que colocar o foco na solução. E quando eu aprendi a fazer isso, tudo mudou. Então é importante agora. Temos um problema? Temos um problema. O que eu faço com esse problema? Analisa, né? Observa esse problema e o que eu posso fazer? Alguém pode me ajudar? Como é que eu posso resolver? Outra coisa... Eu gostei muito desse destaque que você fez da resposta, que é exatamente o seguinte, no contexto de pandemia, porque de fato a gente não tem controle sobre a pandemia. O nosso controle é apenas como a gente age diante dela.
né? E às vezes as pessoas se apegam exatamente a isso, tipo assim, a frustração da pandemia, pela existência da pandemia, quando ela, inclusive, nem sequer depende daquela pessoa, de cada um de nós, para que ela termine. Então, tipo assim, ao invés de frustrar por algo que você não tem controle, procure ter ação e consciência sobre algo que você tem, né? Porque aí sim, você consegue inverter dessa, vamos dizer assim, desse ciclo vicioso de frustração com aquilo que você não controla, para um ciclo virtuoso de realização em coisas que você tem controle, né? Exatamente. E aí é onde você falou que acontece essa transição do sair da negatividade, dos problemas que me acometem, para muito mais as soluções que eu tenho encontrado. Né? Então acho que isso aí é um ponto muito legal que você colocou. Gostei muito dessa... Exatamente. O meu lance é perceber, às vezes, essas conexões, conseguir trazê-las de uma forma quase que, tipo assim, boba de falar, porque eu na vida, o que eu tenho procurado fazer muito é o seguinte: beleza, aprendi. Agora, como é que eu simplifico isso ao máximo para eu poder entender, para poder ficar leve, para eu lembrar, sabe? Exato. E para ensinar também. É um atalho mental. Eu fico tentando pensar assim, como que eu faço disso mais fácil? Aqui na Positive, a gente fala da positividade, né? Que foi a forma como eu consegui raciocinar, assim, pelo menos para mim, que seria a forma mais fácil de tentar passar para as pessoas, exatamente isso que você falou, assim, foque nas coisas boas, foque no lado bom, né? Procure o caminho do bem, né? Porque o caminho do bem ele te leva a ter uma atitude proativa, né? E não essa coisa relaxa do vou reclamar de todo mundo, né? Nossa, eu vou te falar uma coisa. Nós tivemos no início da pandemia muitos profissionais, muitas empresas muitas escolas liberaram cursos caríssimos gratuitamente. Estava lá na internet, os grupos compartilhavam, você abria um YouTube, tinha lá uma mensagem, você recebia por e-mail. Muita coisa foi compartilhada. Eu fiz muito curso gratuito. Ensinei muita gente também. E o que acontece? Muita gente ficou fazendo o quê nessa pandemia? Sentadinho em casa, vendo as mensagens das redes sociais ali o dia inteiro, não aproveitou o curso, né, não aproveitou nada, reclamou, porque não pode sair de casa, porque, né, tá acontecendo isso e aquilo. Perdeu uma grande oportunidade de se aperfeiçoar, de se autoconhecer, porque teve muito curso de autoconhecimento, gente, muita coisa para você despertar, para você crescer. Então, acho que desculpa de que não tem dinheiro não cola mais hoje, porque não cola porque no final das contas você tem tempo e tem a saúde para acessar. Você pode acessar qualquer coisa, meu amigo. Aí a questão é o quanto rápido você vai acessar isso, né? Aí vai depender, obviamente, de alguns detalhes, mas em geral, tendo o tempo e tendo a saúde para correr atrás, a recomendação é corra atrás dos seus sonhos. Corra atrás. Porque não adianta você ter só um pensamento positivo. Um pensamento positivo cai na ideia do sonho, você não faz nada. Então você tem que ter o pensamento positivo e uma ação. É que o pensamento positivo ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você viver nesse tema, porque nós temos aqui um sistema que nos engessa muitas vezes, né? Que joga na nossa cara a riqueza de um e a pobreza do outro, a saúde de um e a doença do outro, né? É um sistema das suas polaridades. Mas o que acontece com isso? A gente tem que ter sim o pensamento positivo, sempre, a todo instante. É já acordar agradecendo, pensando como esse dia vai ser bom para mim hoje. Você pode ter lá suas dúvidas, mas o ideal é não duvidar, né? Jesus já disse, não duvide. Aí minha pergunta conectada nisso aí, são duas perguntas aqui que eu acho que elas têm uma semelhança muito grande, que é a seguinte: o que você faz diariamente para se manter motivada, fazendo aquilo que te move, né? E a outra pergunta é: o que você nos recomenda para sermos mais focados naquilo que nos move? Então, tipo assim, as duas perguntas, em essência, são a mesma pergunta, né? O que fazer para seguir fazendo aquilo que a gente é movido a fazer,
né? Então vamos lá. É até meio estranha essa pergunta, né? Porque você imaginar, se algo que te move, automaticamente já é tipo assim, a base já é essa, né? Isso já é algo motivador, né? Mas exatamente. As pessoas estão querendo saber o seguinte, tá, mas exatamente com base nisso que você falou, desse sistema, dessas polaridades, desses altos e baixos, tudo que a gente vai enfrentando, o que fazer para poder seguir ali, vamos dizer assim, na trilha do seu sonho? Então vamos lá, pegando o gancho do pensamento positivo, é importante ter as atitudes, as ações positivas, né? Então então quando eu tenho o pensamento, o sentimento positivo, que é aquilo que vai fazer girar a roda, eu vou ter a força necessária para ter as minhas atitudes. Então o que eu faço, né? Eu faço meditação, que isso para mim é fundamental, mudou minha vida, para melhor. Que você não precisa, mas precisa ficar sentado meia hora, 1 hora. Não, gente, uma meditação ela pode ser rápida, você pode acordar, faz a sua higiene, né, na manhã, senta na cama, fecha os olhos, respira fundo, né? Faz a sua respiração e umas 3, 4 vezes e agradece por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que... Às vezes você acha que você não tem nada, e quando você começa a olhar o que você tem, você começa a ver que você tem muito. Você tem a sua saúde, você tem um teto, você passou a noite numa cama quentinha, provavelmente tomou um banho quente antes de dormir. Então a gente começa a ver tudo, tem um salário, tem tudo ali que a gente precisa ter, a família. Outra coisa que eu faço também, exercício físico. Gente, isso é fundamental para motivar. Porque eu não comentei antes, mas eu vou falar agora. Gente, não vou falar ninguém, velho. Dificilmente as pessoas acordam motivadas. Você não acorda, abriu o olho, nossa, né? Porque muitas vezes a cama tá quentinha, a cama tá gostosa. E a motivação, ela vem quando você começa a agir. Então, vamos supor que você está lá no sistema das 5 horas da manhã. Eu não adoto porque não me adaptei. Então, você acorda às 5 horas da manhã, você vai fazer um exercício. Você está com vontade de fazer exercício? Não, você não está com vontade de fazer exercício. Mas você começa a fazer o exercício. Você começa a fazer alguma coisa. E o que isso vai acontecendo? Seu corpo vai esquentando e aquilo vai te motivando. Aí quando você consegue atingir o seu objetivo, você fala assim, caramba, eu acordei 5 horas da manhã, sem vontade nenhuma, consegui fazer, eu me superei. Então, quando a gente se supera em algo, vem a motivação, né? Então, a gente tem sempre que fazer alguma coisa. Pratique exercício físico, mesmo que, mas eu tô dentro de casa, eu não consigo. Gente, no YouTube tem exercícios de graça. Tem gente transmitindo live com o preparador físico. Assiste a live e faz, gente. Vai lá e faz. Outra coisa, se hidrate, seja no inverno ou no verão, se hidrate sempre. A minha tá aqui também. Se hidrate. Tem uma boa alimentação. São coisas que falam assim, nossa, mas que coisa besta. Não é besta, gente. São detalhes que fazem toda a diferença. Perfeito. Que vão fazer a diferença. Se você não está bem hidratado, não está bem alimentado, se você vive de fast food, não flui, gente. Sua alimentação tá ruim, se não tem produtividade, concentração, as coisas não são legais. Outra coisa que é fundamental, leia bons livros. Leia as histórias interessantes. Eu vim citando o Milagre da Manhã. Gente, Milagre da Manhã é maravilhoso. Leia, sim, faça meditações, afirmações. Outra coisa que você pode ver, não veja só o vídeo de fofoca no YouTube, tem uns tão educativos, aproveite, assiste os bons vídeos. Então o que essas pequenas atitudes fazem? Elas vão te motivando diariamente. Eu vou te contar uma coisa, eu precisava gravar um vídeo essa semana, mas minha vontade era zero. Sabe assim? Falei assim, ai caramba, eu não vou gravar. Aí eu olhei e falei assim, mas eu preciso gravar. Eu entrei na história do preciso, né? Eu falei, mas minha falta de vontade estava maior. O que eu fiz? Falei assim, não, vou gravar. Eu vou gravar agora. E fiz. Não só fiz um, como fiz uns 3, 4. Gente, quando eu concluí, cheguei ao meu objetivo, que foi maior do que eu esperava,
Que satisfação, que coisa fantástica. Se sente assim no auge, no auge, no auge. E para fechar, gente, faça planejamento de tudo. Planejamento semanal, planejamento mensal, anual. Fechou o ano, chegou lá 1º de janeiro, já faça o seu planejamento. O que eu quero para esse ano? Domingo, hoje, é quase 7 horas da noite. Senta aí, desliga a TV e veja assistir o Faustão. Depois da live, lógico, né? Desliga lá o Faustão, coloca. O que eu vou fazer amanhã cedo? O que eu vou fazer essa semana? Anote. Porque quando a gente anota, isso vai... coloca pra gente o que a gente tem que fazer. Né? Sim. Faz a gente empurrar a roda. Planejamento matinal. Já comece o seu dia planejando com aquilo que você tem que fazer durante o dia. Coloca 5 tarefas, não coloca mais que isso. E só vai colocando uma tarefa nova quando você já tiver concluído uma tarefa anterior, porque senão você vai lembrando do que tem para fazer e vai colocando na sua listinha e você não vai fazer, você vai procrastinar, você vai se sentir desmotivada. Né? E sim, é isso, não tem jeito, é seguir essa fórmula. Arrisca. Não é mágica, e saber onde você quer estar, né? Sim, e eu acho legal, assim, porque as pessoas às vezes perguntam, pô, mas não tem fórmula mágica, mas de certa forma existe uma receita, né? E eu acho interessante entender isso. A diferença entre receita e fórmula mágica é que a fórmula mágica parece que ela te entrega o resultado que você quer sem você ter muito esforço. E a receita não. A receita ela te entrega o que você quer desde que você siga cada um dos passos, adicione cada um dos ingredientes na proporção correta, né? Porque é isso que vai te dar Então, imaginando que a nossa vida é um bolo, se você quer um bolo gostoso e bonito, é preciso que você não se exceda no sal ou não encha a mão de açúcar. Agora, a grande verdade é o seguinte, você precisa seguir o passo a passo e fazer cada um. Porque, de fato, você não vai chegar e falar assim, materializa um bolo. Não vai, sua vida também não vai entrar. Exatamente. Vai ficar bom. Não é o pensamento positivo. Alguém pode te trazer o bolo, mas quem garante que esse bolo vai vir, não é? Exatamente. Então, atitudes. Exato. Uma coisa super importante também, que eu acabei esquecendo de falar, tome sol. Pense que não faz diferença, gente, faz uma Eu tô aqui, ó. Tomei bastante sol. Isso mesmo. Tome sol, pelo menos 30 minutos por dia, dentro daqueles horários recomendados pelos médicos. Mas isso é super importante. Não é só uma questão de estética para ficar mais bonitinho, né, vermelhinho. Não, gente, isso faz bem para a saúde. Isso faz bem para a saúde. Né? Isso é os exercícios também, porque tudo influi, né? Porque quando a gente cuida do nosso corpo físico, né, do nosso casulo, nosso templo carnal, nós cuidamos, né? Nós cuidamos da mente e do nosso tempo. Tudo flui, gente. Tudo flui de uma maneira incrível. Sem dúvida. E o grande lance da questão do sol, acho, é que, querendo ou não, essa é a maior... às vezes a gente fala de natureza e a gente consegue só atrelar a natureza à questão, por exemplo, do mar, ou a questão do lago, ou a questão das árvores, das plantas. Mas a gente esquece que existe uma natureza que presente 100% do tempo, que é o sol. Né? E às vezes quando está de noite, por exemplo, às vezes eu vejo algumas pessoas falar assim, não tem sol. Meu amigo, não se engane. Mesmo à noite, ela não significa que não haja sol. O sol existe. Está apenas bloqueado pela lua. Então, assim, todo momento tem sol. Né? Então a natureza está o tempo inteiro disponível para a gente. Mas é essa conexão, de tirar um tempo para se conectar com algo que não nos pede nada em troca, né? É um momento aí que eu acho que, igual você falou, é quase uma meditação, né? Você saber fazer isso como uma experiência e falar assim, cara, eu tô aqui tomando esse sol que me energiza, que me ativa uma vitamina D, que serve para N coisas dentro do meu corpo, não me cobra nada por isso. Né? Olha só que quem já assistiu Superman sabe muito bem como que ele fazia para se energizar. Para ter forças, ele ia para perto do sol. Então ele voava, ele saía da terra, ele ia lá para perto do sol. E assim ele recarregava suas energias. E uma coisa legal para se fazer para quem toma sol, para quem está começando na vibe de meditação, pratica o silêncio. Se ainda não se sente confortável na posição de meditação, silencia a mente, fecha os olhos, senta ali,
né? Começa a se observar, observa os seus pensamentos, os seus sentimentos. O que eu estou pensando agora? Esse pensamento me pertence, né? Ele é bom, ele é ruim? Como que ele vai afetar a minha vida? E esse sentimento? Então isso é super importante, né? Algumas pessoas podem achar que não tem nada a ver, né? Ah, imagina, isso não... Gente, tem super a ver com tudo, com um conjunto. Não adianta cuidar da mente ou só cuidar do corpo. Nós precisamos cuidar do conjunto todo para que a vida possa entrar nos trilhos. Perfeito. E eu acho, assim, eu acho que essa foi uma cereja do bolo que você trouxe agora, porque de todo esse aspecto, né, da gente perguntar o que nos move e das mudanças a serem feitas, eu acho que realmente esse olhar integrativo, eu acho que é esse o novo estalo que começa a ficar muito claro para as pessoas, né? Porque se você tem estética muito boa, mas a sua cabeça não tá legal, vai ter uma hora que a sua cabeça começa a afetar seu corpo. Se a sua cabeça, se o seu corpo tá ruim e a sua cabeça tá boa, chega uma hora que o seu corpo vai afetar a sua cabeça, né? Então você tem essa inter-relação o tempo inteiro acontecendo. E aí, daí, talvez a grande mudança seja essa, do tipo assim, pare de achar que esse caminho é um caminho trilhado só, tipo assim, num caminho só. É como se você estivesse pisando ao mesmo tempo em várias estradas, né? E cada passo que você dá em todas elas é que te leva para frente. Então não adianta você correr só um lado. Se você percorrer só uma rua, você não vai chegar no seu destino, no seu sonho, né? Tem que ser para e passo, tem que ser em várias, e é óbvio que cada momento da nossa vida, talvez, a gente esteja mais, sei lá, mais predisposto ou reúna as condições para caminhar um pouquinho mais em alguma estrada, né? Então, sei lá, é o que a gente tá, você falou aí, quando você fez a mudança de vida, do direito, bom, talvez você estava dando alguns passos mais leves na caminhada profissional, mas estava acelerando no seu emocional, estava acelerando no seu espiritual, porque você estava rumo a algo que te movia. E aí, uma vez fazendo isso, conseguiu agora, talvez depois de alguns anos, trazer o seu profissional mais para esse aspecto. E aí é o que você fala, aí talvez agora você esteja sentindo que, pô, agora também eu vou cuidar do meu corpo, vou cuidar da minha saúde. Então, essa equação, esse equilíbrio a ser buscado, né? Exatamente. Então, antes, assim, eu acabava me alimentando mal, não tinha muito tempo, né? Comia lanche quando almoçava, quando dava tempo para almoçar. Eu desenvolvi com 18 anos, eu desenvolvi uma úlcera no estômago que eu comi em 10 minutos. Meu Deus. Olha, não é fácil, não. A vida é muito corrida, então às vezes quando não é aquilo que bate o coração mais forte, né? Então as coisas não são legais. Mas quando você descobre o seu propósito de vida, que é aquilo que faz, né, que te move, que bate seu coração mais forte, que você faz algo que é até de graça, você não se importa se você vai fazer de graça para alguém, você faz. Se isso bateu forte em você, se você faz algo, se alguém te pedir alguma coisa, você, não, daqui que eu faço, cara, isso é sua vida. Segue em frente, que isso é aquilo que você quer, que vai... Isso é engraçado, porque você falou isso e eu lembro, olha como é que as coisas são. Há alguns tempos para trás, eu lembro que as pessoas falavam para mim assim, você tem uma voz super maneira, manda um áudio para mim, para eu poder mandar para as pessoas aqui, brincavam quando eu mandava áudio no WhatsApp, aí falavam assim, pô, locutor, chegou o locutor, olha que brincadeira, isso deve ter uns 3 anos para trás. E agora, hoje, o que acabou acontecendo? Acabo falando na Rádio Jovem Pan, meu irmão trouxe para mim de aniversário um microfone, então assim, e é exatamente coisa que se não me pagar nada eu faço. Por quê? Porque eu gosto dessa ideia de falar, né? Só que eu agora... Então, você descobriu o seu talento. É, isso aí. Você descobriu o seu talento, você não aprendeu isso em nenhum lugar, em nenhum curso, era uma coisa sua, era um talento seu. O que você fez? Você vai usar esse talento agora, vai colocar ele em prática, vai colocar ele na roda. Né? E quando você descobre isso, esse propósito, talento, que é aquilo que alguém te elogia, né? Quantos executivos não estão aí infelizes? Voltou, tá, então vamos lá. Às vezes a pessoa é uma executiva numa grande empresa, tem um salário altíssimo, e ela se sente feliz fazendo um bolo para alguém. Que loucura, você sair de uma empresa onde você tem, né, todo o respeito, todo um salário, seus benefícios, e sair aventurar fazendo um bolo, gente.
receber críticas, porque as pessoas olham de um modo atravessado. Você tem um diploma, você tem um MBA, de repente você vai fazer um bolo, as pessoas falam assim, nossa, virou boleira agora. As pessoas julgam. Isso, gente, não julgue. Não se julgue e não julgue os outros. Isso faz parte do autoconhecimento, faz parte da gente viver melhor consigo e com os outros. É difícil? Gente, é difícil. Não é fácil, não. Você não julgar. Porque toda hora você tá querendo apontar o dedinho pro outro lá. Sim. Toda hora. Acho que esse talvez seja um dos grandes desafios da humanidade, né? Não julgue. Não Eu acho que isso é o que julgue. a gente foi ensinado a fazer desde cedo, né? Tinha uma É pergunta verdade. aqui, e eu queria... A gente está caminhando para os 2 minutinhos finais, e a pergunta conecta muito com isso que você falou, né? Sobre a questão de descobrir o propósito, descobrir o talento e colocar... E a pessoa fala assim, ó, já ouvi falar sobre propósito, mas não tenho certeza se tem um. O que é de fato e como encontrar o seu? Né? Então você falou assim, propósito é aquilo que faz seu coração bater mais forte. Vamos lá, propósito de vida. Gente, propósito de vida, de uma forma bem simplificada, é aquilo que faz bater o nosso coração. É aquilo que eu já falei, é aquilo que você faz para a pessoa até de graça. É aquele algo que te faz acordar todas as manhãs, que você fala assim, caramba, é isso, eu tô fazendo isso, é isso que eu gosto, isso aquece o meu coração, isso me deixa feliz, porque a gente tem que fazer algo que deixa a gente feliz. É claro que voltamos ao começo, onde eu falei que muitas vezes dentro desse algo que nós fazemos, é claro que vai existir algumas coisas que não são tão legais assim, que são chatas, vamos falar a verdade. Mesmo descobrindo esse propósito, sabendo que é aquilo que você gosta, aquilo que aquece o seu coração, que te faz feliz, vai ter alguma coisa chata aí no meio do caminho, mas é que faz parte. Não tem como. Mas você sempre tem que observar, a pessoa perguntou como que ela descobre, né, o propósito de vida. É isso aí. Tá, observa sempre o seguinte, o que te faz feliz? Um exemplo, cozinhar para as pessoas te deixa feliz? Muitas vezes sim. Tem gente que não gosta de cozinhar. Tem amigas que não gostam de cozinhar, prefere comprar pronto, né? Às vezes faz só o necessário, o básico, mas outras não, outras já gostam de cozinhar. Eu gosto, né? Então você observa se aquilo te traz felicidade. Outra coisa, qual é o seu talento? Nem no seu caso, é falar bem, você tem uma voz bonita, né? Então, como que eu posso usar um talento? O que é um talento? O talento é aquilo que a gente faz naturalmente e as pessoas elogiam. Então, no seu caso, é a voz bonita. Eu gosto de escrever. Então, as pessoas falam que eu escrevo bem. Então, acho que tem um talento. Então, o talento é isso. Uma outra coisa, não se compare aos outros. Porque quando eu comparo, que assim, por exemplo, vamos supor que o meu sonho seja ter um programa na rádio, mas eu falo, minha voz não é bonita igual a do Rafael. Aí eu vou ficar me comparando ao Rafael. Mas ele tá com o programa na rádio porque a voz dele é bonita. Eu não, minha voz não é bonita. Então, assim, não se compare, porque isso vai te deixando cada vez mais para baixo, cada vez mais desmotivado, e isso só vai te trazer consequências negativas ao longo do tempo, porque você sempre vai achar que a grama do vizinho é mais verdinha que a sua. Perfeito. Em toda ocasião vai ser. Quando você se compara aos outros, quando você começa a cuidar do seu jardim, começa a regar ali, né? Quando você começa a se... E como você rega o seu jardim? Quando você começa a se conhecer, quando você se posiciona no mundo, né? Como uma pessoa que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, onde quer estar e que caminho deve percorrer para chegar onde quer, né? Uma outra coisa importante é saber receber elogio, gente. Saiba receber elogio. Que isso é uma das coisas. Muitas vezes, você deve conhecer, não sei se você é assim ou se você conhece pessoas assim, alguém te elogia, você fala, imagina. Eu não sei você não sabe receber elogio. Então, se alguém te falar assim... Quando as pessoas elogiam a voz, sim. Quando as pessoas elogiam algum aspecto, por exemplo, inteligência, sim. Mas tem uma coisa que me incomodava até pouco tempo, era qualquer elogio em relação à estética. Porque para mim era como se fosse uma coisa tipo assim, eu tenho tão mais para
aqui, principalmente aqui no Instagram, né? Tipo assim, poxa, eu tô compartilhando tanto conteúdo aqui, tô falando tanta coisa legal e você só tá vendo a capa. Tipo assim, é sério isso? Então, assim, pra mim era coisa, tipo assim, pelo amor de Deus, não... você é tal coisa. Putz, tipo assim, sabe quando eu falo assim... Pra quê? Permita-se. Sim, eu sei. Permita-se. Quando você se permite, você pode achar que me fugiu a palavra agora. Ó o Luiz aqui, ó. Ó o Luiz falando aí, ó. Mas você é gato além de tudo. Então, o que é engraçado... A capa eu complemento. O que é engraçado é exatamente isso. Que às vezes as pessoas falavam isso e eu não gostava. Aí eu respondia assim, ó. Hashtag foco no conteúdo. Então, eram as moças que elogiavam. É isso aí. As moças passando cantada. É isso aí. Mas você sabe que é super importante a gente receber esse elogio. Porque muitas vezes as pessoas têm talentos e a gente não reconhece os nossos talentos muitas vezes. Sim. Né? E quando a gente se permite, aí a gente começa a falar, nossa, não é que fulano tem razão? Você começa a se perceber, você se coloca no agora, você se torna o seu foco, né? Você fala assim, nossa, eu tenho uma voz bonita mesmo. Ou você fala assim, eu sou bonito. Porque vai que você recebe um convite para ser modelo fotográfico. Aí você vai falar assim, eu não vou porque eu sou feio. Exato. E eu né? posso falar, é engraçado isso, porque eu acho que tanto a questão estética, e eu era um pouco... talvez cético em relação a isso, porque eu não queria, não era essa a referência que eu queria que as pessoas tivessem de mim. Uma pessoa que está conectada à questão estética, né? E exatamente por ter um pouco desse medo, talvez era o que tinha, de ser julgado desta maneira, como mais um rapaz, só mais um rostinho bonito, modo de dizer, né? Eu acho que eu degladiava com isso, e eu acho inclusive que muitas oportunidades elas não chegavam até mim exatamente porque eu estava fechado para isso. E agora, por exemplo, comecei a mudar essa chave, né, mais recentemente especialmente, foi que começou a surgir essas coisas ligadas, por exemplo, à questão do blog, e aí depois agora a questão de televisão, a questão de rádio, porque querendo ou não, então, por exemplo, a voz é o que você falou, é um dom, é um talento, e já veio comigo. Agora, enquanto eu não queria ser reconhecido como tal, ou aceitar receber esse elogio, ou essa bênção, ou essa abundância que poderia vir por esse caminho, então nada acontecia. No momento em que eu comecei a aceitar isso, começou a fluir. Essa questão que você falou da estética é exatamente isso, né? Agora eu começo a estar um pouco mais tranquilo em relação a isso, porque aí pode ser que vai surgir mais coisa relacionada, de novo, às questões estéticas, mas que fatalmente elas não viriam se não fosse também uma boa pessoa, se não fosse uma pessoa que fosse fazer bom uso disso, né? Porque o que é seu só vem para você se te pertence, né? Então, assim, exatamente, isso é perfeito. Exatamente. Então eu tô desbloqueando isso nos últimos tempos aí. Isso é muito bom. Sabe, porque a gente tem bloqueios. Quando a gente entra nessa estrada do autoconhecimento, eu falo que é uma via sem volta. Você entra, você só segue em frente. O que acontece? De repente você acorda e você fala assim, meu Deus, eu tenho um bloqueio. Um bloqueio que você nunca tinha percebido antes. Sim. Olha, eu acho que isso é muito louco, mas é muito bom também. Porque quando isso acontece, quando eu me percebo no agora, quando eu me percebo no mundo, né? Quando eu começo a me observar e observar os meus pensamentos. Aí eu falo assim, meu Deus, não é assim uma coisa forçada, tá? Agora eu vou sentar aqui, o que eu tô pensando? Não é uma coisa assim que eu vou me obrigar, é uma coisa que acontece naturalmente. É claro, você pode tirar os seus 5, 10 minutos para fazer isso, que é o momento do silêncio, que é super importante a gente praticar. Mas não tem que ser aquela coisa assim, ai meu Deus, e agora, né? O que eu tô pensando? Não pode ser forçado. Deixa acontecer naturalmente. Certo. Essa percepção ela é super bacana. Então, como encontrar esse propósito de vida? Descubra o que você faz bem, descubra o que você ama e descubra o que o mundo precisa. Você tocou num assunto que é super importante. Muitas pessoas se culpam por essa perda de tempo, né? Por assim, entre aspas, essa perda de tempo. É que nem nós mudamos, né, de área.
Só que eu já encarei isso por um lado. Eu fui muito cobrada, né? Quando a gente muda, não sei se isso aconteceu com você, mas quando a gente muda, a gente recebe muita cobrança, né? Principalmente dos colegas. Nossa, mas você vai largar, né? Você é doida. Você é doida. Olha o investimento, né? Você é doida, né? Imagina, você queria ser... O meu sonho quando eu estava na faculdade era fazer concurso para magistratura. Estudei para tal, mas não era, né, o que batia meu coração. E o que acontece? Quando a gente entra nessa vibe, nesse pensamento de, meu Deus, eu perdi um tempo precioso, vem a culpa, esse sentimento corrói, Exato. Você perde mais tempo, aí você fica naquele ciclo vicioso. Eu tinha um blog, e justamente por causa desse blog eu tive um artigo lido na tribuna do Senado, no Dia do Advogado. O senador, na época, o senador Mozarildo Cavalcante, ele leu. Eu recebi... o som de fundo, eu estou em casa, gente, é o meu cachorro. Eu lembro que na época eu até fazia pós, eu cheguei em casa, não tinha WhatsApp ainda, né? Eu cheguei e vi meus e-mails, tinha as mensagens. Nossa, seu artigo foi lido, né, pelo senador e tal, muita gente falou, muita gente comentou, e eu achei bacana. E depois eu fiquei 10 anos sem escrever, né? E eu não me assim, eu fiquei bloqueada. Eu não me pergunto, eu escrevia, mas de maneira técnica. Eu escrevia, fazia as petições, fazia os recursos, enfim, de uma maneira técnica. Então eu fiquei 10 anos sem escrever. E eu fiquei me cobrando por que eu perdi tanto tempo, né? Eu poderia ter feito o meu blog crescer, poderia ter investido, tá? Me cobrei, mas perdi também tempo me cobrando. E isso é muito importante a gente abordar, porque é legal a gente analisar por que a gente deixou de fazer tanto tempo, deixou de fazer alguma coisa por tanto tempo, mas não é legal ficar tanto tempo nisso. Mas eu não deveria ter feito isso. Já foi, já passou. Já foi. Não adianta. Já foi. Acabou. Por isso, uma das grandes, como é que eu posso trazer? Das grandes atualizações que eu tive foi exatamente entender o seguinte: nada acontece por acaso. Eu passei exatamente por tudo que eu precisava passar. É óbvio que agora, neste momento, talvez eu não consiga ter pleno conhecimento. Mas se eu tivesse a capacidade de olhar para toda a minha vida projetada no espectro de 100 anos, pode ser que daqui 1, 2, 3 anos, exatamente fazendo o que eu estou fazendo, trabalhar com a voz, trabalhar com a imagem, pode ser que toda a minha bagagem de direito, de engenharia, de empresa, faça sentido, né? E esse sinceramente já começa a fazer. Vou te dar um exemplo. Esse tempo atrás, agora, essa semana, me propuseram fazer um negócio que ia me gerar muito trabalho. Exatamente, trabalharam com a voz. E me ofereceram uma remuneração de R$ 1.800. Eu pensei, falei, olha, não tem interesse. Pô, mas por que não? Você acabou de falar que dom e talento é aquilo que a gente faz, que é o que a gente faria até de graça. O que queriam me propor ia me gerar muito trabalho, tipo assim, muito trabalho. E a remuneração muito abaixo do que qualquer outra pessoa no mercado receberia. Então eu não recebi aquilo como sendo algo bom. Agora, como que eu tive a capacidade de analisar isso? Exatamente por ter vindo de uma base como advogado, como engenheiro, como empresário, de poder olhar para aquilo e falar assim: isso aqui não paga o esforço, tempo que eu vou dedicar nisso. Né? Então, até a capacidade de analisar isso, dizer não, talvez se eu estivesse trabalhando, vamos dizer assim, com a voz ou com a vida toda, talvez eu não soubesse avaliar isso. Uma das grandes questões que você trouxe agora é o seguinte, né, duas. A bagagem que nós temos, né? Para mim nada é perdido, porque nós temos o conhecimento, a experiência, a história para contar, e esse pedaço da nossa história é super importante, ele é fundamental. Uma outra coisa que você abordou é o dizer não. Quantas vezes você já sofreu por dizer sim para os outros e não para você? Porque quando a gente não sabe dizer não, quando a gente não sabe dizer não,
A gente diz, né? A gente diz não pra gente. Quanto sofrimento isso gera? Quanto que a gente não sofre? Quantas noites você fica lá, às vezes em claro, nossa, não deveria ter feito isso, não deveria ter prometido que eu ia fazer alguma coisa, não deveria ter assumido esse compromisso, né? Que nem, por exemplo, se você tivesse assumido esse compromisso por R$1.800, que te levaria um tempo, demandaria um tempo precioso que poderia ser usado de uma outra forma, né? Sim. Então, assim, o dizer não é tão bom, gente. Traz uma satisfação. É ruim na hora, porque às vezes você fica num desconforto. Gera o desconforto, sim. A gente não pode negar isso, né? É chato, porque a gente se sente meio mal com isso. Gente, o prazer que traz isso depois, não é prazer, é o alívio. Sim, aquela sensação. E de novo, é fazer o que você sabe que é certo. Porque às vezes dizer não certo. é exatamente fazer o que é certo, né? Exatamente. Eu quero realmente agradecer você aí. Gente, gratidão, beijos, gratidão pela oportunidade, Rafael. Foi um prazer, uma honra estar aqui.